Está começando mais um Leiga a Partilha. Eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. E eu sou a Luciana. Este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E o Evangelho de hoje será Mateus 13. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Essa sua participação vai para o ar no Confessionário, um programa exclusivo dos ouvintes. Ok, então vamos à leitura, Mari? Vamos lá, e o evangelho de hoje, como mencionado, é de Mateus 13, os versículos de 24 a 43. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe responderam: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio? Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, gente, contextualizando esse evangelho, Jesus ele mostra o reino dos céus de uma maneira bem simples, né? Como ali a gente consegue ver através de parábolas, nesse caso, né, 3 parábolas. E situações da vivência real, da cultura, da história e geografia local. Por exemplo, nessa passagem ele cita, né, ele faz uma comparação da plantação do joio no meio do trigo. Por quê? No direito romano, né, que é aquele conjunto de leis que regia e imperava no Império Romano, a semeadura do joio no meio do trigo, né, por lei, ela no trigo de um inimigo, né, ou de outra pessoa, era proibida. Então ele usa assim coisas bem simples e do cotidiano para poder nos explicar como que é, né, como
é o reino dos céus, né? Ele quase desenha ali na última explicação. E é isso, vamos para a nossa reflexão. Mari, vou chamar a Mari de novo, você pode começar? Vamos lá. Bom, bastante coisa para refletir. Ainda bem que somos 3, que vai dar bastante para a gente conversar e ver vários aspectos. Mas eu pedi hoje ajuda aos universitários, da minha mãe, para me ajudar um pouco. E ela me ajudou a pensar e a olhar para cada item dessas parábolas. E o primeiro vem mesmo com essa questão do joio e do trigo, né? E ela fez um paralelo e eu também gostaria de trazer isso para hoje nessa nossa reflexão. Que o joio é a nossa realidade de vida cristã, né? Nossa vida em comunidade. Muitas vezes nós estamos no meio de pessoas comuns e algumas pessoas por caminhos mais fáceis, rápidos, acabam se aparecendo mais, destacando mais. Como o joio, que cresce e quando cresce ele fica mais alto do que o trigo, né? E não tem como separar. E realmente é uma questão que acontece muito. Muitas vezes nós estamos, assim como tem até uma outra passagem que diz que temos lobos em peles de cordeiro, né? É bem mesmo nesse sentido. E o joio seria mais essa questão também da vaidade, do ego, que muitas vezes aparece mais do que a própria ação de Deus no nosso meio, né? Então ele cresce junto também em nós, né? O que nós temos de bom, o que nós temos de ruim também está em nós. E também aí é um paralelo que nós devemos, uma escolha que nós devemos fazer, né? Ele precisa crescer junto, assim como a nossa vida em comunidade. Nós crescemos junto de pessoas boas, de pessoas ruins, e aí ele diz assim, né? Deixa crescer, e na hora que for o tempo certo, né? Ele vai aparecer e aquilo que é ruim, ele vai ser cortado e vai ser jogado ao fogo. E muitas vezes é isso realmente que acontece. Nós queremos, no nosso intuito de justiça, o intuito de verdade, o intuito, né? Nós queremos mostrar, colocar as claras, né? E existem coisas que é tudo no seu tempo, que é tudo na hora certa, no momento em que realmente tem que ser, não é mesmo? Então, eu penso que nessa parábola também Jesus estava querendo dizer isso a eles, também estava querendo dizer para cada um, especial e de forma individual, que também nós temos as coisas boas, as coisas ruins, que às vezes a gente deixa crescer mais o que está ruim do que o que está bom, né? E isso cresce junto, mas também é nós que devemos dar deixar o que é bom crescer mais do que o que é ruim, né? E realmente lembrando, assim como ele disse, né? Quem veio para colocar isso não vem de Deus mesmo. É o verdadeiro inimigo de Deus, que é o grande divisor, né? Então, pensando nisso, nessa questão, do realmente das vezes que somos injustiçados. Eu escutei essa semana do Frei Gils, da direção espiritual. O Frei Gils é muito forte assim, no seu direcionamento, e ele dizia assim, que você ser julgado, que você sofrer uma injúria por causa de Deus, deve ser um motivo de sacrifício a ele. Então, tipo, aceitar isso calado é já também uma forma de nos purificar e permitir que nós possamos passar por esse céu, né, de uma forma mais próxima, ter esse céu mais próximo, trazer esse céu mais próximo também. Então, eu penso que o joio e o trigo vem mais sobre isso. E outra coisa muito importante que é essa questão da mostarda, né? É muito bonito isso, porque a gente só vai conseguir vivenciar isso, suportar tudo isso, dependendo da forma como que nós estivermos com a nossa fé. Porque mesmo que ela seja, né, do tamanho do grão de uma mostarda, mas que ela cresça, né? Assim como ela que se deixa morrer para poder crescer e dar, né, os seus grandes ramos que dá ninhos, né, fornece ninhos, tudo mais. Então, nós precisamos né, ter a nossa fé que possa realmente se assemelhar a esse grão de mostarda. E para finalizar, né,
esse, esse fermento, né, que está falando nessa parábola, na última parábola que vem falando, fermento que a mulher coloca, né, para dar a liga. Então, se for colocar nas porções, ele é o que menos aparece e é o que é em menos quantidade. Então, nós colocamos mais de trigo, mais ovos, e quem gosta de cozinhar, ele sabe melhor do que eu. Então, mas sem o fermento, ele não vai ficar bom, né? Então, o fermento, por mais que ele seja pouco, é necessário para que ele possa dar toda a liga e dar todo o sentido. E assim também é Deus, né, na nossa vida, que mesmo que, né, não apareça, mesmo que não sejam grandiosas nossas obras, nossos feitos, se nós fizermos com a reta intenção, né, as coisas irão acontecer, irão, irão ter o seu caminho e vai ser grandioso o seu resultado. Não para nós, mas para Deus, né, realmente. Mesmo que seja, como diz São Francisco, faça poucas coisas, mas as faça bem. É esse o desejo de Deus, dito aqui para nós. É isso. Obrigada, Mari. Comentando essa questão que você falou por último do fermento, era algo assim que não foi o que eu refleti da palavra, mas você falando agora, eu refleti durante o dia, é uma coisa que me veio assim, que hoje, acho que pela sociedade, essa cultura, a gente vai muito pela quantidade, né? Então, quantos seguidores, quanto tem na sua conta bancária, quantos quilos você tem, e a gente esquece da qualidade, né? Então, essa questão de, ainda que pareça pouco, se tiver qualidade, é o que importa. E agora voltando, né, para minha reflexão, não é tão completa quanto a da Mari, mas eu também refleti nessa questão de que nós temos joio e trigo, acho que a gente já nasce com joio e trigo dentro da gente. Tem até uma musiquinha, não sei se vocês conhecem essa banda, mas é bem fofinha, chama A Banda Mais Bonita da Cidade, que a música chama Nunca. E daí eu vou cantarolar, tá, gente? Que eu gosto. Vamos lá, vamos ouvir a A voz não é muito música. bonita, mas eu gosto dela assim, que ela fala assim: Não, não é o fim, dure o tempo que você gostar de mim. Entre o não e sim, só me deixe quando o lado bom for menor do que o ruim. A minha reflexão é que não é minha, né? Que é de outra pessoa, mas que é o que também eu gostaria de expressar, que era que o bom tolere o mal e que o mal se transforme e imite o bom. Vamos todos, se pudermos, alcançar Deus. Vamos todos escapar do mal deste mundo por sua misericórdia. É uma leitura bem complexa, né, comprida, então, assim, eu vou começar pela parte que eu achei mais fácil. Pra mim, né, lógico, para outras pessoas pode ter diferentes graus de dificuldade, né, mas eu achei mais fácil de assimilar a parábola do grão de mostarda e do fermento, que pra mim elas dizem mais ou menos a mesma coisa. No meu entender, foi em relação às pequenas atitudes que a gente tem, e pequenas ações que são boas e que muitas vezes a gente acha que não vai dar de nada, assim, né, não vai servir pra nada ou servir pra pouquíssima coisa. E uma pequena ação que você faz para uma outra pessoa, você não tem ideia do reflexo que aquilo pode causar em outra pessoa, seja bom ou seja ruim. É óbvio que se sua ação for boa, o reflexo tende a ser bom, né. E muitas vezes a gente nem vê o resultado dessas ações, né, a gente até numa vida, digamos assim, né, talvez as coisas que você fez você não vai enxergar na sua vida, você não vai ter, como vislumbrar o resultado daquelas suas ações. E é que nem o grão de mostarda, que provavelmente leva anos, também não sei quanto tempo leva, mas, né, tão minúsculo como se diz, né, e depois serve para vira uma árvore que chega a abrigar passarinhos, né, etcétera, vira uma coisa enorme que você nem imaginaria. E o fermento é a mesma coisa, um pozinho lá que pode transformar e dar tamanho para os alimentos, né, transformar e dar vida, dar sabor para os alimentos, né. Então acho que essas 2 parábolas são mais nesse sentido de pequenas ações que
viram grandes ações ao longo do tempo, sem a gente nem perceber. Eu penso até assim no próprio Lei da Partilha, óbvio, assim, lógico, dizer que a gente é super boa ação, mas assim, é uma coisa que a gente tenta evangelizar de uma certa forma, e nós mesmos realmente acaba nem vendo tanto resultado, talvez logo de cara, mas eu acho que se a gente conseguir chegar no coração de uma única pessoa, já vai ter valido a pena, assim, de alguma forma, né? E tantas outras atitudes, não só aqui, ou tantas outras formas de evangelizar, de repente um colo, um abraço que você deu em alguém, né? Pode chegar e evangelizar uma pessoa, pode curar uma pessoa, pode fazer a diferença total no dia daquela pessoa, até na vida daquela pessoa. E daí agora eu vou para a parte mais difícil, que na verdade vocês já ajudaram, né? Vocês já falaram bastante a respeito também do joio e do trigo. Não acho que tão difícil. Também peguei a ajuda dos universitários, mas no caso foi no YouTube, eu achei uma reflexão do padre Anderson Gomes. Achei bastante interessante, porque eu também estava com bastante dificuldade, assim, de falar, gente, é muita treta essa parábola aí. Apesar de, como o Alex falou, Jesus quase desenhou, né, nos últimos versículos ali, mas mesmo assim, né, é difícil de assimilar, né, de aceitar até, eu acho, né, meio complicado. O joio e o trigo, então, né, essa parábola muito conhecida, esse padre diz que ela ajuda a entender a origem do mal, né. Primeiro a gente tem que partir do pressuposto, né, como Jesus explicou ali, esse mundo que a gente vive, ele é passageiro. Ele é importante, ele é decisivo para o nosso além, mas ele é passageiro, né. Então, tem que ter isso em mente, né, nós cristãos temos que ter isso em mente. E a parábola do joio e do trigo, ele entende que é o que ajuda a explicar a origem do mal, que o mal não existe por si só. O mal, ele não cria nada, nada é criado pelo mal, tudo foi criado por Deus. O que o mal faz, o diabo faz? Ele corrompe a criação de Deus. Então, por exemplo, não existe a planta, até quando é venenosa, de certa forma ela pode ser até servir de remédio para alguma coisa, né. Então, na verdade, o uso daquela planta incorreto é que vai fazer ela ter um uso mau, né. E o joio do trigo é mais ou menos essa ideia. O diabo foi, como disse na própria leitura ali, enquanto todos estavam dormindo, ou seja, né, quando não estávamos vigilantes, quando estávamos sem estar na oração, sem ali do dormindo, eu acredito que signifique isso também, né, de não estar em contato com Deus, não estar em comunhão com o Espírito Santo, abrir espaço para o diabo falar coisinhas na sua cabeça, que nem aquele outro meme que agora me veio na cabeça, aquela imagenzinha que tem um diabinho, assim, cutucando uma menina pelas costas: "Vai lá, faz isso, vai dar em nada", né, tipo isso, né. Eh, e daí o diabo vai lá, na calada da noite, e põe o joio no meio do trigo lá. E o joio e o trigo são muito semelhantes. E para nós, seres humanos, e é isso que o diabo quer mesmo, confundir a gente, né. Porque porque as 2 coisas são muito parecidas. Então a gente fica: "E agora? Será que eu tô fazendo coisa certa ou não tô fazendo?" A confusão é exatamente o que o diabo quer. Então tem coisas que são muito similares, só que uma é ruim e outra é boa. E esse padre usou o exemplo, por exemplo, fazer justiça e vingança. Fazer justiça, até Deus, né, Jesus fala em diversas parábolas que a justiça virá, que será feita a justiça, mas e a vingança? Tá ali muito próximo, né, do fazer a justiça, é muito, assim, da intenção da pessoa até do resultado que ela procura, né. Então, fiquemos atentos, vigilantes, prestando atenção até, assim, essa de não de lógico que a gente ficar com o zoião aberto, não é assim, né, de ficar a ideia de ficar em comunhão com, né, com Deus, tentar chamar sempre o Espírito Santo. Não vai dormir, é Não insônia, vai né? enfim, dorme bem, mas, né, vigilante quer dizer esteja em comunhão com o Espírito Santo e tome cuidado com as mensagens que você recebe de fora e que te confundem. Tenta ouvir né, o que realmente vem de Deus. Sempre em comunhão a gente vai estar protegido, digamos assim. Como é a forma de se proteger do inimigo? É estar em comunhão com Deus o melhor possível, né? Procurar sempre estar em comunhão. Para você daí não abre espaços para ser confundido, né? Digamos assim, não abre brechas. Então, pegando o gancho dessa cutucada da Luciana para a gente não dormir no ponto, eu vou para aquele momento que é incômodo, mas que é necessário, chamado espinho na carne. Espinho no meu corpo. E novamente eu chamo minha colega Mariane. Coleiro, vamos lá. E o espinho na carne não poderia ser nem mais nem menos como o último trecho, né, desse evangelho, que tem a explicação desenhada de Jesus. Bem desenhada, né?
mas que ainda, eu acho que por ser tão explícito assim, dele explicar tão bem explicado, talvez é o que nos leva a ir além, assim, porque a gente fica pensando talvez assim, não deve ser isso que ele está falando, não é mesmo? Que essa parte aqui que ele diz, na verdade não tem como não ler todo o trecho, mas só para relembrar, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo, o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, os joios são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeia o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos, como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Esse é o verdadeiro espinho na carne, a verdadeira cutucada, porque tem essa grande questão, né, desse, querendo ou não, não sei vocês, mas agora neste momento de pandemia, gafanhotos e peste, veio até a questão da peste negra de novo, né? Alguns indícios, que eu só consigo pensar em fim dos tempos, né? E, e, e este evangelho, assim, tão forte, já me veio a pensar, meu Deus do céu, será que eu estou em dia com a minha... vou chegar lá no momento do julgamento final, e como que vai estar a minha listinha, né? Porque diz o Frei Gils, relembrando agora também os episódios dele agora, ele diz que serão eu e Deus, e os meus pecados e as minhas ações boas e ações ruins. E aí eu vinha pensar, como eu ia recolhido quem matar ali, o Filho do Homem enviará os seus anjos, eles retirarão todos que fazem os outros pecar e o mal. E às vezes, né, sem percebendo, nós fazemos outras pessoas pecarem, né? Fazemos pecar, tipo, não conta o que eu te falei, não. Aquela fofoquinha, sabe? Aquela coisa. Eu Nossa, tô eu vou fazendo falar para outra. você, mas não comenta com ninguém, tá? Tipo isso. Exatamente. O outro estava bem livre, leve e solto até o momento em que eu disse: não conta para ninguém, tá? Então, se for pensar, esse é um grande carne, começando pelo leve, né? Não conta para ninguém, de uma fofoca, de uma coisa assim, e até as grandes coisas, né? Que realmente faz o outro praticar algo que não é bom, faz o outro pecar, e também o que eu acabo praticando de mal. Então, esse com certeza é o grande espinho na carne. E eu também, eu fico assim, gente, eu já sou chorona e tenho bruxismo, meu Deus, haverá choro e ranger de dentes, já sou eu nessa vida, né? Daquele medinho, onde é que eu já tô parando, Sensacional. né? Mas eu fico achando assim, também é exatamente essa parte aí que me pega aí da fornalha, do choro. Não, não quero mais Jesus. chorar, não. Eu acho até esse espinho na carne, na verdade, assim, é meio que um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse espinho na carne, né, de, ai meu Deus, será que eu tô deixando o meu lado ruim na hora do julgamento final, né, na balança, o que vai pesar mais? Aí eu vou até chamar o momento glória, que, assim, também não é nenhum versículo específico, mas eu acho que no fundo desse evangelho tem uma mensagem que Deus, assim, ele não dá uma chance só para a gente entrar na reino dos céus, ele nos dá uma vida toda, né? Essa paciência, esse acolhimento de esperar as pessoas, né? É lógico, eu acho que ali no final ele fala que tem um limite, né? Tem uma tolerância, tem, né? Vai ter sim um final, mas ele é paciente e é bondoso, né? A maior parte do tempo, e ele é essencialmente o amor. Então, ao mesmo tempo que eu, né, tenho esse medinho, eu tenho essa glória de que, não, enquanto eu estou respirando e tenho a chance de ser uma pessoa melhor, eu posso tentar ser e isso pode me salvar, me curar. Sensacional. E é muito, 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 muito importante isso pra gente, né?
É aquela questão mesmo. A gente não pode também, eu vou fazer qualquer coisa na minha vida que Deus é misericórdia, né? A gente precisa sim ter esse temor mesmo, porque Deus a gente não pode esquecer que ele é, além de misericordioso, ele é justo. Então, justo. Então, agora nós vamos para um momento em que damos aquela dica de filme, série, livro, reflexão, o que vier no coração. Prepara! E Alex vai dar essa dica para nós. Alex, fale lá. Não tem a ver, gente, nada com o evangelho de hoje. Aliás, tem mais a ver com o do último episódio, mas é algo que está no meu coração, então eu não vou negar e eu sinto que eu tenho que falar. Assim, vem no meu coração, se você está passando por algum momento difícil na sua vida, de alguma perda, seja ela de alguém que você ama, seja do seu emprego, ou qualquer outra situação que você, né, esteja passando de dificuldade, compartilhe com alguém, sabe? Busca um grupo de apoio, busca uma pessoa que já passou por uma dificuldade como a sua, ajuda às vezes de um profissional, ou mesmo conversar com uma pessoa que ganhou, né, a sua confiança e te põe para cima e te ajuda a recomeçar. Porque eu acho que assim, né, alegria partilhada é alegria multiplicada, aumenta. E dor compartilhada é dor diminuída, é dor dividida, é dor diminuída. E eu tenho aprendido isso, tem me ajudado bastante. Então, eu senti no meu coração da boa nova de falar isso. Eu acho assim que é muito bonito ver como é só através de Deus que a gente consegue melhorar, né? Eu acho melhorar, crescer. É muito bonito isso, ver, assim, né? Porque se a gente for fazer uma análise de uns 6 meses atrás, eu tô fazendo essa análise, a gente tá fazendo a linha do tempo essa semana do grupo lá, de um outro grupo. Gente, como isso é importante ver como tipo, que aquela situação para mim eu via de uma forma e que hoje já não é assim tão pesada, tão dura, tão cheia de dor, assim, né? Então, acho muito importante, muito bonito isso acontecer em nós. E é só através de Deus, da sua palavra e tudo mais. Bom, gente, a gente está chegando no fim de mais um Leiga Partilha. A gente espera que vocês tenham, né, que você tenha gostado. E caso você queira nos mandar sua crítica, um comentário, uma sugestão, seus momentos, espinho na carne, reflexão, glória, boa nova, e sua partilha, né? Nós temos um canal de contato que a Lu vai nos falar. Nós estamos disponíveis pelo e-mail leigapartilha@gmail.com e nas redes sociais também, no Facebook Leiga Partilha e no Instagram @leigapartilha. Só lembrando, gente, que a sua participação vai no confessionário, né? Acho que não sei se vocês estão ouvindo, tá bem legal. Então, mandem mesmo, participem. A gente gosta muito, agrega muito pra gente. Mari, e onde que nós estamos disponíveis para sermos ouvidas? Isso aí, então fica ligado que o podcast está disponível na plataforma do Anchor, do YouTube, no Spotify e também no Google Podcast. Então, olha, fica ligado aí nessa dica e compartilhe, ouça, maratone, aproveita aí o conteúdo que está bem legal. Muito obrigado e nós vamos nos despedir em 3, 2, 1. Tchau!